dia para você que acompanha a programação da TV Mar. Nós estamos iniciando mais um TV Mar News nessa manhã de quinta-feira, 3 de dezembro. Para você que acompanha aqui a nossa programação, precisa sair de casa, mas não quer perder o nosso programa, não tem problema. Baixe o aplicativo da TV Mar no teu celular e você vai ter toda a nossa programação na palma da tua mão. Nós também estamos passando ao vivo lá no portal Gazeta Web. Acessa www.gazetaweb.com e além de você acompanhar toda a nossa programação ao vivo, vai também se manter muito bem informado sobre tudo que acontece aqui no nosso estado, no país e no mundo inteiro. E a gente também está presente lá nas redes sociais. Segue a gente lá no Instagram, também no Facebook e acompanha a gente lá no nosso canal do YouTube, onde você vai poder ver e rever nossas matérias, entrevistas, programas e reportagens especiais. A gente sempre inicia o nosso programa lembrando que o TV Mar News é um oferecimento do Plano de Saúde Apvida, aquele plano de saúde completo para toda a família com cobertura odontológica e que agora te dá a comodidade de poder acompanhar resultados de exame e fazer marcações de consulta diretamente da tua casa. Ainda não tem plano de saúde? Confia, Apvida Saúde pra valer. E olha só, a gente também não pode perder o hábito de abrir o jornal aqui nas nossas manhãs. Vamos abrindo então a Gazeta de Alagoas, tradicionalíssimo jornal aqui do nosso estado, acessando www.gazetadealagoas.com e a gente confere os principais destaques para a manhã de hoje aqui. Prefeitura suspende queima de fogos na virada do ano. Casos de Covid sob investigação crescem 51% em um mês aqui em Alagoas. Aumenta o número de infectados nos hospitais privados. Médicos já pedem cuidados nas medidas contra o coronavírus. O Brasil começa a receber em janeiro vacina de Oxford e a gente espera ansiosamente então por essa vacina, né? JHC e RUI iniciam processo de transição. Daqui a pouquinho a gente traz mais informações sobre isso. Ministério Público Estadual solicita proteção para prefeito reeleito em Tanque d'Arca. Contadores são presos suspeitos de lesar cofres de prefeituras. Mais de 1.400 em Alagoas morreram de AIDS em 10 anos. Venda de veículos novos recua 24,2% desde janeiro. E Collor garante cestas para mulheres vítimas de violência. Mais uma conquista aí para a gente, então. Confere, então, esses e outros destaques acessando a Gazeta Digital www.gazetadealagoas.com. Porque agora a gente volta a falar sobre eleições, a gente volta a falar sobre o pleito. Pensa que acabou? Para os candidatos ainda não, eles têm prazos para prestarem contas. A gente vai ver agora na análise de Arnaldo Ferreira. Vereadores de 4, 5 mandatos e agora foram derrotados. Prefeitos também, que achavam que iam ser reeleitos, não querem sair. Se sentiam donos das cadeiras nos legislativos municipais e nas prefeituras. Vocês não são donos. Além de ter que sair, se for presidente da Câmara de Vereadores e se for prefeito, tem que prestar contas do que fizeram com o dinheiro público nos últimos 4 anos. Esta é uma exigência da lei. O Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público de Contas, podem chamar a polícia, inclusive federal, que se envolver dinheiro público federal, para esses que resistem e agora estão ameaçando de morte os novos eleitos. Não tem cabimento um negócio desse. E isto está acontecendo também na capital. Não pelo prefeito Rui Palmeira, sem partido, que está passando, está fazendo a transição tranquilamente para o prefeito eleito João Henrique Caldas. O problema são alguns vereadores que há anos se sentem donos de repartições públicas, de postos de saúde nos bairros. E prometem criar dificuldades se não ficarem com os postos. Isto acabou. Acabou. O prefeito eleito nos disse que a relação será republicana. E se insistirem com esta prática nociva à democracia e à população, que precisa dos serviços públicos e dos postos de saúde, o remédio é um só: polícia, justiça. E a gente continua falando sobre política. O Ministério Público de Contas
E o Tribunal de Contas também está lançando uma cartilha para ajudar prefeitos eleitos na equipe de transição. Quem traz mais informações ao vivo para a gente é Viderlan Araújo e Chico Nogueira. Bom dia para vocês. Bom dia para você, minha querida Porlane Santos. Ótimo dia para os telespectadores da TV Mar, canal 525, o pessoal que nos acompanha pelo portal Gazeta Web e pelo aplicativo TV Mar. Como você colocou, Porlane Santos, nós estamos na sede do Tribunal de Contas, que faz parte exatamente de um dos setores do Tribunal de Contas, o Ministério Público de Contas, que já entregou essa cartilha para esse processo de transição. Aproximadamente 50 prefeitos assumindo pela primeira vez na gestão de cada município aqui de Alagoas, que precisa seguir essa cartilha a partir de agora. Aqui em Maceió, o prefeito JHC, que assume oficialmente a partir do dia 1º de janeiro, entende já que esse processo de transição deve acontecer e já está de posse também dessa cartilha que o Ministério Público de Contas já vem desde 2006 fazendo esse trabalho. E que esse ano traz exatamente algumas situações inovadoras, não em termos de mudança, mas em termos de logística e principalmente de apresentação deste material. Nós vamos conversar a respeito desse assunto com o Gustavo Santos, doutor Gustavo Santos, ele que é procurador-geral do Ministério Público de Contas aqui em Alagoas. Doutor Gustavo, muito obrigado, inclusive, por receber a nossa equipe aqui no Tribunal de Contas. Gostaria que você falasse exatamente dessa cartilha, como funciona esse processo de transição baseado nos parâmetros estabelecidos nesta cartilha. Bom dia. Bom dia, Viderlan, bom dia a todos. Bom, a cartilha traz um roteiro simplificado de como deve funcionar a transição entre a atual gestão e a gestão do prefeito que foi eleito agora nas eleições de 2020. Certo. E nesse caso, no caso aqui em Maceió, para o nosso cenário, já estamos passando por um processo de transição com o prefeito atual, Rui Palmeira, passando exatamente o cargo do município para o JHC. O que é que passa nessa cartilha, o que é que o Rui Palmeira precisa, na prática, apresentar para esse novo prefeito, para o JHC, para que ele possa ter uma segurança na administração das contas do município? Bom, Viderlan, basicamente, o prefeito eleito ele tem que tomar posse no dia 1º de janeiro, sabendo de toda a situação do município, ou seja, a situação orçamentária, financeira, patrimonial, dívida pública, servidores públicos. Em suma, o eleito, as urnas, a voz das urnas tem que fornecer ao prefeito eleito todas as informações para que ele tome posse dia 1º de janeiro, a par de tudo que ocorre no município. Sobre os documentos necessários, quais são os documentos necessários para essa apresentação dos dados? São documentos simples, são documentos que, em tese, qualquer cidadão pode pedir à administração pública. Por exemplo, lei orçamentária, balancetes, contratos firmados com a administração, lei do servidor público, relação de servidores comissionados temporários, efetivos, concursados ou não. Em suma, toda a informação que é pública e que até eu, como cidadão, posso pedir a qualquer município do estado de Alagoas. Então, não é uma surpresa que o prefeito eleito seja contemplado com essas informações. Em caso de divergência de dados, o que é que o atual prefeito deve fazer? Em caso de divergência de alguns valores ou de situações não citadas, por exemplo, nesta prestação? Bom, o prefeito eleito ele deve comunicar imediatamente, assim que tomar ciência, mesmo antes da posse, e também depois dela, se for o caso, aos órgãos de controle, ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público de Contas, ao Ministério Público Estadual ou Federal, a depender da natureza da verba que tenha supostamente algo ilícito. Processo de transição, doutor Gustavo, falando um pouquinho dessa situação, ele é um processo estabelecido por lei ou que se respeita exatamente as questões políticas e democráticas do país? Não há nenhuma lei que trate especificamente de transição, salvo engano, não me recordo. Mas a gente pode tirar de princípios constitucionais, como o princípio da continuidade do serviço público, como o princípio da transparência, o princípio da impessoalidade. Então, a gente pode tirar uma obrigatoriedade de se fazer transição. A cartilha do tribunal, ela não inova nada. A resolução do tribunal que nós fizemos uma cartilha não inova nada, não cria obrigação nenhuma que já não exista para os gestores atuais. Quantas páginas possui essa cartilha e onde o gestor ele tem acesso, ele já pode ter acesso ao conteúdo desse material, ao teor desse material? Tanto a cartilha como a resolução estão no site do tribunal. A resolução ela é técnica, né? Então ela tem muitos anexos demonstrativos, enfim, tem mais de 15 anexos.
É um pouco complexo nesse sentido, mas pode ser vista e baixada no site do tribunal. E a cartilha ela é uma forma de, vamos dizer assim, colocar numa linguagem mais popular para que os prefeitos e os eleitos também tenham conhecimento dessa matéria. Como o Ministério Público de Contas tem acompanhado esse processo de transição em algumas regiões aqui do nosso estado, em alguns municípios de Alagoas, principalmente um encerramento de gestão para alguns prefeitos quanto à prestação de contas. Como é que tem sido acompanhado isso pelo Ministério Público? A gente não abriu ainda nenhum procedimento sobre isso, não chegou nenhuma reclamação de eventual problema em transição. Assim que chegar, nós vamos tomar as medidas necessárias junto ao tribunal e também em parceria com o Ministério Público Estadual, porque o Ministério Público Estadual é muito capilarizado, ou seja, os promotores estão lá no município, né, tem contato direto com as equipes de transição. Então, qualquer problema que tiver, a gente vai comunicar ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público Estadual para as devidas providências. Tem mudado o perfil dos gestores nos últimos anos. Eu te entrevistei, doutor Gustavo, há uns 2 anos, e o Ministério Público de Contas se mostrava assim, um pouco preocupado com as questões dos números e da prestação de contas que os gestores deveriam passar em determinados prazos. Isso tem mudado um pouco? Os gestores já têm atendido pelo que se estabelece na lei? Não dá para saber, mas eu espero que sim, que eu acho que a gente está em franca evolução. Eu acho que a administração pública está se aprimorando, então vamos esperar até o dia 30 de abril do ano que vem, que é o prazo, para que os novos prefeitos prestem contas, vão prestar contas do exercício anterior, ou seja, do prefeito anterior. Então é bom esse diálogo entre o prefeito que sai e o prefeito que entra para poder essa transição e essa prestação de contas saírem da melhor forma possível. Esse é um ano atípico, o período de transição acabou ficando praticamente em cima de um encerramento de um segundo turno, no caso aqui de Maceió. Uma situação que precisa também ter muita habilidade dos gestores, né, daqui para frente. Isso. A resolução do tribunal, Videlano, ela fixa prazos. Obviamente, esses prazos são flexibilizados diante agora da mudança da data eleitoral. Na eleição anterior, e no começo de outubro, nós sabíamos quem eram os eleitos nos 101 municípios do estado de Alagoas que não tem segundo turno, né? Só a capital que teve na eleição passada também. Então, esse ano ficou mais apertado, mas dá para fazer uma transição. Dá para a equipe do atual prefeito sentar com o do novo e fazer reuniões que podem ser públicas também, porque nada que se fala na administração pública ela é secreto, nada. Tudo deve ser público. Então, mesmo com um prazo apertado devido à pandemia, ainda dá para se fazer uma boa transição. Muito obrigado ao doutor Gustavo Santos, ele que é procurador-geral do Ministério Público de Contas aqui em Alagoas, trazendo informações a respeito da cartilha. Lembrando que essa cartilha também teve a participação do Ministério Público de Contas aqui de Alagoas e o Tribunal de Contas do Estado, para poder orientar aos gestores, aos novos gestores dos municípios aqui de Alagoas, e seguindo exatamente os parâmetros de prestação de contas no período de transição com a gestão anterior, o que é muito importante para dar flexibilidade e também lisura ao processo democrático de direito para a apresentação dessas informações. Lembrando que a cartilha encontra-se disponível no site do Tribunal de Contas, no www.tceal.tc.br, e reforça também, através do Ministério Público de Contas, a importância de se fazer a transição do governo para manter a continuidade dos serviços e preservar o interesse público. Eu estou ao lado do repórter cinematográfico Francisco Nogueira, pelas ruas da capital alagoana, ao vivo na programação da TV Mar Canal 525 pela NET Claro, pelo portal Gazeta Web e pelo aplicativo TV Mar. Volto com você nos estúdios. Até já. Muito obrigada pelas suas informações, Viderlan. A gente continua, então, falando sobre essa questão da transição do governo agora aqui em Maceió. É que, oficialmente, essa transição da gestão municipal foi iniciada ontem com uma reunião formal entre o atual prefeito, Rui Palmeira, e o prefeito eleito aqui por Maceió, JHC. Fernando Palmeira esteve lá na reunião em que aconteceu essa transição e a gente já vai, então, trazendo aqui para vocês o registro. Vamos acompanhar. A primeira grande reunião de transição para o novo prefeito de Maceió aconteceu aqui mesmo, no auditório da sede da Prefeitura Municipal em Jaraguá, com a presença do prefeito Rui Palmeira e do prefeito eleito JHC. O senhor também conhece muito bem os problemas da periferia, que prioridade o senhor começaria a dar atenção à periferia em nossa capital? A gente vai ter que, Benedito Bentes, nós temos que resolver o problema dos transportes públicos, a falta de
de uma saúde de qualidade, creches. Então, o que a gente vai ter que fazer agora, nesse primeiro momento, nos 100 primeiros dias, é fazer justamente esse diagnóstico, passar o pente fino, para a gente ter os recursos necessários e, com certeza, os nossos investimentos da nossa gestão vão estar nas áreas que mais precisam. Então, portanto, a periferia da nossa cidade pode esperar esses investimentos, porque nós vamos dar prioridade a essas áreas que carecem de tanto investimento. Então, nós temos bairros inteiros que carecem de infraestrutura, saneamento, creche, transporte público, segurança, e estão hoje, infelizmente, lamentavelmente, sem nenhum serviço público. Então, a gente precisa levar, além do que é essencial, nós precisamos pensar e planejar a cidade de uma maneira diferente, que através do nosso novo plano diretor a gente vai ter condições de estar também discutindo de forma mais aprofundada. Nessa grande primeira reunião de transição, o que é que vai ser prioridade para ser anunciado, inclusive nomes da equipe? Não, na verdade são as informações, né? Então a gente precisa agora fazer um diagnóstico, trazer essas informações para a equipe de transição, para podermos tomar as decisões de acordo com as informações que a Prefeitura está disponibilizando, para tratarmos esse desenho futuro da nossa gestão, que terá uma metodologia e procedimentos próprios, que a gente já começa a mudar já na fase de transição, com uma seleção pública de nomes, através de habilidades e competências de cada pessoa, para poder contribuir da melhor maneira possível com a nossa cidade. O senhor classifica como qual o maior desafio do novo prefeito? Olha, eu diria que é realmente a saída, né, desse momento de pandemia. Esse ano nós tivemos um aporte financeiro significativo do governo federal, que ajudou muito o município a pagar suas contas. Vamos deixar os servidores 100% quitados, com salário e 13º pago até o dia 31 de dezembro desse ano. Vamos deixar mais de 300 milhões para obras e os servidores da educação. Vamos deixar muito recurso para obra de infraestrutura, mais de 200 milhões do programa Nova Maceió. Então, são ações importantes que permanecerão e certamente será dada continuidade pelo prefeito eleito. Prefeito, pelo que nós estamos observando, está acontecendo uma transição bem articulada entre ambas as partes. Exato, esse é o intuito. Acho que todo mundo aqui quer isso, quer uma transição civilizada, como tem que acontecer. Vamos passar todas as informações para a equipe do prefeito eleito João Henrique Caldes e a gente espera que ele possa ter sucesso à frente da gestão da prefeitura nos próximos 4 anos. Que bom, né? A gente vai acompanhando, então, aí todo o desenrolar desse trâmite da transição do governo. E a gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho trazendo mais informações para vocês. Não sai daí.